Então, nesse momento de oração, tanto eu quanto a tua igreja, estamos pedindo que tu transmita através do presbítero Marco a tua vontade, Senhor, e ele possa ser usado tremendamente. É isso que te pedimos, te agradecemos, e todos dizem... Glória a Jesus. Mais uma vez, saúde da igreja com a paz do Senhor. Queridos, abram vossa Bíblia no livro de 2 Samuel. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 6. No livro de Mateus, capítulo de número 13, no versículo de número 58, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele não pôde fazer muitos milagres naquele lugar por conta da incredulidade do povo. Aí eu pergunto para você, Jesus tinha unção? Jesus, ele não estava com poder sobre todas as coisas? Às vezes a incredulidade impede que o milagre chegue em nossas vidas. Não é que Jesus ele não queira fazer, ele quer fazer. Mas às vezes a gente está tão incrédulo, com o coração tão endurecido, que Jesus ele está às portas querendo fazer o milagre e a gente não está deixando ele entrar. O Espírito Santo querendo fazer morada e a gente não está deixando ele entrar. Você não veio aqui olhar para o homem. Você veio aqui receber uma palavra de Deus. Não tenho nada para oferecer para vocês. Mas o Deus a qual eu sirvo, Ele tem muitas coisas para fazer na tua vida e na minha vida. Eu estava ontem assistindo um jogo de futebol e eu achei interessante que os comentaristas, ele falou algo. Ele disse que os torcedores, depois da pandemia, eles voltaram com muita sede de assistir os jogos. E eu disse, Jesus na igreja foi diferente. Eu fico olhando, sabe, a gente vem aqui nessa casa, que é chamada Casa de Adoração, e os louvores estão acontecendo, e às vezes a gente não tem força para abrir a boca e começar a verbalizar, a adorar a Deus. Muitas vezes a gente entra aqui com tantos protocolos, com tanta coisa, sabe? E a gente esquece que a gente veio aqui para adorar ao Deus Altíssimo. Esquecemos que a gente veio adorar aquele Deus que nos tirou do poço de lamaçal de pecado e nos trouxe aqui, nos deu um nome. Esquecemos que nós viemos aqui para adorar aquele Deus que já nos deu tanto livramento em nossas vidas. E a gente não quer adorar com o coração endurecido. Abre o teu coração, eleva a tua mente ao céu. E deixa o Senhor fazer a obra. Começa a adorar ao Senhor. Começa a glorificar a Deus. Começa a dizer que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Começa a demonstrar para Deus o quanto você é grato por tudo que Ele tem feito em sua vida e por mais coisas que Ele ainda vai fazer. Porque Deus ele é poderoso para fazer isso e muito mais. Mas Deus ele só quer que a gente adore a Ele. É o que Deus pede é que a gente adore a Ele. É o que Deus espera que ver a gente adorar a Ele. E o que nós estamos fazendo? Aí vem uma mulher. Não é crente, não é nada. Diz, Senhor, a minha filha está endemoniada, está à beira da morte. Ele diz, não é lícito tirar os pães da boca dos filhos para dar aos cachorrinhos. Aí aquela mulher adora Ele e diz, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem das mãos dos seus senhores. E aquebranta o coração de Jesus. E Jesus faz um milagre na vida da filha daquela mulher e na vida daquela mulher. Imagina se eu chego com o meu coração endurecido e Jesus fala isso. Eu volto para casa
com a cara emburrada, triste, e o milagre não acontece em minha vida. Mas aquela mulher, ela se prostrou, entendendo que Jesus é o dono do milagre. Quantos encontrou 2 Samuel, capítulo de número 6? Amém? A partir do versículo de número 12. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e cordeiros cevado. Davi dançava com todas as forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. E assim Davi, com toda Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo. E ao som de trombetas, entra a arca do Senhor na cidade de Davi. Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, e desprezou no seu coração. Introduziu a arca do Senhor e puseram no seu lugar na tenda que lhe armara Davi, e trouxe o holocausto e oferta pacífica do Senhor para o Senhor. E tendo Davi trazido holocausto e sacrifício pacífico, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos, e todo o povo e toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, e cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo para sua casa, e voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao encontrar-se com ele, e lhe disse: que bela figura faz o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem pudor se descobre um vadio qualquer. E disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes de toda a tua casa e toda a sua casa, mandando-me que foste chefe sobre o povo do Senhor e sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado, ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto às vezes que quem falaste delas sereis honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Amém? Eu não costumo ler tanto assim, porque eu fico nervoso e começo a me enrolar todo. Mas o texto aqui está bem explícito. Davi, ele escuta que a casa de Obed-edom está sendo abençoada em todas as áreas. E Davi logo se alegra,
junta o povo e vai buscar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas antes de tudo isso acontecer, lembramos que a arca do Senhor, ela foi tirada do povo de Israel. Quando houve uma guerra, uma batalha, os filhos de Eli, eles levaram a arca para intimidar os seus inimigos. Perderam a guerra. Os filhos de Eli foram mortos como Deus já tinha advertido e levaram a arca. Levaram a arca e colocaram a arca junto do rei Dagom, dos deuses dos filisteus, e coloca ela lá no templo dele, ao lado de Dagom, aquela estátua de Dagom. Mas quando amanhece o dia que ele vai lá olhar, a estátua de Dagom está caída, debruçada no chão, com o rosto apontando para a arca. Aqueles homens agora levantam, põem ela em pé novamente. Novamente no dia seguinte eles vão até lá, e ele vai olhar como é que está a estátua de Dagom, está caída, cabeça arrancada, os braços arrancados. Eles agora entendem que a arca do Senhor não poderia ficar ali naquele lugar. 1 Samuel, capítulo 6. E eles começam a mandar a arca de cidade em cidade, em todo lugar que ia acontecer alguma coisa. Deus agora ele começa a mandar tumores naquele povo, uma praga de rato acontecia, aquele povo começa a morrer, aquele povo agora ele entende que a arca do Senhor ela não mais poderia estar com ele, e eles agora fazem uma reunião e diz: o que nós vamos fazer com a arca desse Deus de Israel, porque a mão dele é dura, aleluia. O povo, ele agora está amedrontado com tudo que estava acontecendo. Eles não sabem o que fazer, porque ele temia a mão de Deus. Talvez a Bíblia não diz isso, não está escrito aqui, mas nós podemos imaginar, conjecturar, que talvez alguns deles disseram: vamos destruir. E outro foi lá e disse: você é louco? Só a presença está acontecendo tudo isso, imagina se a gente fizer alguma coisa. Não vamos fazer isso não. Vamos mandar ela para de cidade em cidade, vamos mandar para Gade. E quando chega lá, 70 homens morreu. Começou a aparecer tumor naqueles homens. E ele vai lá e manda a resposta: olha, vem cá, tu mandou isso aqui para quê? Para nos matar? Para matar o nosso povo? O que nós vamos fazer? Vamos mandar de volta para Israel. 7 meses. A arca ficou andando de cidade em cidade. Mandaram agora a arca para a casa de Abinadab. A Bíblia vai dizer que mais de 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab. A Bíblia só vai relatar que a arca ficou lá, mas não relata o que aconteceu. Se foi abençoado, amaldiçoado não foi, porque ficou 20 anos na casa de Abinadab. O seu filho tomando conta da arca. Mas a Bíblia não vai relatar que nada aconteceu. Mediante toda essa história, muitos fatos aconteceram. Porque quando a arca foi roubada, não existia rei. Quando ela foi levada, não existia rei. Porque o povo era julgado pelo próprio Deus, através dos sacerdotes e dos juízes. Eli morreu. Vem Samuel. Samuel envelheceu. Os filhos de Samuel agora, eles estavam julgando o povo, era juiz no meio do povo. Mas os filhos de Eli,
Os filhos de Samuel, eles agora deixou a vaidade tomar conta, a avareza entrar dentro deles. Eles já não faziam mais da forma a qual Samuel fazia. E o povo agora se reúne e chega até Samuel e diz: Samuel, olha, nós queremos um rei para nos governar, porque tu já estás velho, teus filhos já não seguem os nossos caminhos. Samuel agora vai orar a Deus: Senhor, o povo está querendo um rei. Aí Deus diz: olha, Samuel, ele não está rejeitando a você, ele está rejeitando a mim. É a mim que eles estão rejeitando. E aí se constitui um rei, chamado Saul. Na história da Bíblia não se conta que durante o reinado de Saul, ele tentou ir buscar a arca do Senhor de onde ela estava. Durante o reinado de Saul, a palavra do Senhor não vai dizer que ele tentou ir buscar e trazer para o meio do povo a presença de Deus, porque a arca simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Mas quando a presença não está no meio do povo, a idolatria toma conta. Quando a presença não está no meio do povo, a idolatria toma conta do povo. A idolatria começa a consumir o povo. Davi, escolhido por Deus, tirado lá da malhada, tomando conta das ovelhas, que ninguém dava nada por ele, apenas um menino, apenas um garoto. Quando Davi ele agora assume, depois de tanta luta, depois de tanta batalha, depois de tanta perseguição, e ele agora ele assume o trono de Israel, ele coloca em seu coração, diz: eu vou buscar a presença de Deus para o meio do povo. Eu vou buscar a presença de Deus para o meio do povo de Deus. Eu vou buscar a presença de Deus para o meio de Israel, porque a presença de Deus ela tem que estar aqui no meio do povo de Deus. Mas só um adorador se preocupa em estar na presença de Deus. Tem pessoas que dizem: mas esse negócio de adorar, isso é bobagem, eu não preciso adorar não. Mas eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Para que isso, para que aquilo? Não tem necessidade não. Eu adoro a Deus do meu jeito. Deixa eu falar uma coisa para você. Busque a presença de Deus da forma que você puder. Não importa se pessoas vão achar que você está envergonhando, porque você está lá: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas vão olhar para você e fazer: cala a boca, está vendo que Jesus não vai parar, está vendo que Jesus não vai te ouvir. Jesus agora ele ouviu. Jesus, para tudo, para tudo. Quem é que está gritando o meu nome? Era cego, pedindo esmola no meio da rua, mas ele achou um jeito de chamar a presença do Senhor. Ele achou um jeito de gritar e de adorar ao Senhor. Ele não teve vergonha de gritar não. Ele não teve vergonha de adorar não. Davi, quantos salmos Davi não escreveu? De louvores ao Senhor. Mas Davi pecou, presbítero Marcos, pecou, e não foi uma vez só não. Davi foi castigado por Deus duramente. Mas mesmo depois da morte de Saul, de Davi, ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi era um adorador por excelência. Davi ele não começou a adorar a Deus quando foi rei, não. Ele já adorava ao Senhor lá tomando conta das ovelhas. Ele já adorava a Deus mesmo esquecido pelo seu pai, pelos seus irmãos, pelas suas famílias. Ele mesmo assim, ele adorava a Deus na beleza da sua santidade. Davi, ele continuou adorando a Deus mesmo quando o óleo bateu em sua cabeça e disse: tu és agora ungido rei de Israel. E em vez dele reinar, ele foi tocar harpa para o rei. Talvez se fosse eu, se fosse você, eu agora ungido rei, vou tocar para ele, vou nada de maneira alguma. Quantas vezes Davi teve a oportunidade de acabar com a vida de Saul, e ele disse: não é eu que vou fazer isso, não é eu que vou tirar a vida daquele a qual Deus constituiu rei, aleluia. Davi, ele agora, ele assume o trono.
ele trava uma batalha para conquistar a fortaleza de Sião. E disseram para ele: você não vai conseguir. Os coxos tentaram tratar Davi de uma forma desprezível, porque disseram que nem os aleijados ia deixar Davi conseguir entrar naquela fortaleza. Davi, ele ora ao Senhor. Deus, ele dá estratégia. Davi, ele entra na batalha e Davi vence. E Davi, ele toma Sião, a cidade de Davi. E Davi, ele assume aquele trono. Davi, ele agora assume aquela fortaleza. E Davi, ele diz: está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. A presença de Deus tem que estar no meio do povo. Daí agora Davi, ele agora pega, junta o seu povo, e ele vai buscar a arca do Senhor, que está na casa de Abinadab. E Davi chega lá com muita alegria em seu coração, com a euforia maior do mundo, porque ele estava resgatando para o meio do povo a presença de Deus. Davi estava resgatando a alegria do povo de Israel, que era saber que Deus estava presente. Manda fazer um carro novo, pega uns boi que nunca foi montado, põe a arca em cima, e ali vem aquele cortejo, Davi dançando no meio daquele povo. Ele esqueceu até que era rei, porque ele disse: eu não sou rei, eu sou um adorador, eu estou aqui apenas para adorar ao Senhor, eu estou aqui dançando e bailando na presença do Senhor, aleluia, aleluia. Mas no meio do caminho acontece um incidente. Os bois tropeçou. Usar com muito cuidado, ele foi e pegou na arca para que ela não caísse. Deus tira o fôlego de vida de Uzá naquele lugar. Uzá morreu. Davi fica triste, entristecido o seu coração. Como posso eu agora levar a arca para o meio do povo de Israel diante de uma situação dessa? Pois o povo sabia o que já tinha acontecido lá atrás. Os tumores que aconteciam, as mortes que aquele povo tinha sofrido. Davi, ele toma uma decisão. Ele é o rei. E ele tem que tomar uma decisão. E aonde ele estava, eu acredito que era nas proximidades da casa de Obed-edom. Ele diz: leva a arca para a casa de Obed-edom. Deixa a arca lá. A Bíblia não vai falar muita coisa sobre Obed-edom, o geteu. Não vai falar se ele era um adorador por excelência. Não vai falar se ele era levita ou da descendência de levita. Mas a arca ficou na casa de Obed-edom. E daí, 30 dias a arca na casa de Obed-edom. 3 meses, aliás, na casa de Obed-edom. E Obed-edom começa a ser abençoado em todas as áreas. Mas você agora começa a imaginar comigo, que foi a primeira coisa a qual eu imaginei. Mais de 20 anos na casa de Abinadab, a Bíblia não relata que nada aconteceu. 3 meses na casa de Obed-edom, ele foi abençoado em todas as áreas. Todas as áreas da sua vida. Quando você está na pior, um fofoqueiro ainda gosta de falar da gente quando a gente está na pior, né? Mas os fofoqueiros, ele gosta mais quando a gente está na melhor. Mesmo que ele não fala de bem, está fazendo o que? Ele está roubando, para ter isso tudo. Então, ele está fazendo alguma coisa aí para ter esses negócios. Uma casa dessa, um carro desse. Olha que é mostrado nesse carro. Os fofoqueiros de plantão é sempre assim. E a Bíblia diz: se alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. Mas a gente não gosta muito de fazer essas coisas. A notícia começa a correr e chega até Davi. Davi, Obed-edom está sendo abençoado em todas as áreas. É incrível o que Deus está fazendo lá na casa de Obed-edom, no meio da sua família, no meio da sua parentela, com o seu povo.
texto não vai dizer. Mas acredito eu que Davi chama os sacerdotes, os conselheiros, chama todo mundo e diz: olha, vamos ler, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver o que é que Deus deixou escrito lá atrás. Aí Davi foi lá para Levítico e ele entendeu. Ele viu como foi que Deus mandou projetar toda a arca. Ele entendeu que a presença de Deus não é para ser carregada em carro de boi. Ele viu que Deus ele não ordenou que a presença dele, que a arca dele não era para ser carregada em carro de boi, independente de ser novo ou não, mas não era. Porque quando Deus mandou construir, Deus disse que quem tem que levar é os levitas e tem que ir nos ombros. E não é todo mundo que pode tocar na arca. Davi agora entendeu isso. Manda chamar os levitas, manda preparar tudo. Vamos buscar a presença de Deus para o meio do povo de Deus. E agora o povo se alegra, está muito alegre, porque mais uma vez a esperança voltou ao seu coração de ter a presença de Deus no meio de Israel. Porque a arca simbolizava a presença de Deus. As tábuas a qual Moisés escreveu a lei que Deus mandou estava ali dentro. O cajado de Moisés a qual floresceu estava ali dentro. O maná do céu que ali caiu estava ali dentro da arca. E Davi ele sai com aquele povo, vai até a casa de Obed-edom. Ele disse: eu vou buscar o que é meu. Eu vou trazer para o povo aquilo que é dele. Deus ele te escolheu, a presença de Deus é para você. Deus ele te chamou. Deus ele te escolheu para fazer algo grande na tua vida. Deus ele tem algo grande para fazer na tua vida. Deus ele quer abençoar você em todas as áreas. Deus ele quer transformar a tua vida de uma forma tremenda, a qual você nem imagina. Mas você precisa adorar ao Senhor. Você precisa entender que Ele é Deus. Você precisa entender que Ele é Rei sobre todos os reis. Você precisa entender que Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Aleluia. Eu fiquei em casa pensando hoje. Eu estava estudando e estava pensando. Porque quando o povo foi lá e falou com Samuel e pediu um rei, porque a idade de Samuel já era passada, e os filhos de Samuel já não andavam na presença de Deus, assim como Samuel. E Deus, conhecendo os erros dos filhos de Samuel, mas mesmo assim a resposta de Deus para Samuel foi a seguinte: Ele não está rejeitando você, está rejeitando a mim. Mas sabe o que é que eu entendo com tudo isso? Sabe o que é que eu entendo com o que Deus falou com Samuel? É porque a gente quer mudar as coisas que quem tem que mudar é Deus. Queremos tirar pessoas e colocar pessoas no lugar que quem tem que fazer é Deus. Estamos olhando para o homem, não estamos olhando para Deus. Estamos dando força ao homem, não estamos dando aquilo que é o poder, a glória, o louvor e toda a adoração, que é digno de toda a majestade, que é o Senhor. Mas Davi, ele sabia. Davi, quando ele teve a oportunidade de acabar com a vida de Saul, ele fez: jamais eu farei uma coisa dessa. Jamais eu mexerei no ungido do Senhor. Mas a gente, o que é que a gente faz? Toda hora a gente está jogando pedra. Toda hora estamos jogando pedra. Aí deixa eu falar algo para vocês, que as horas já estão passando. Davi, ele vai lá, traz a arca do Senhor. 6 passos que deram, Davi já sacrificou o animal e fez toda aquela festa. Davi, agora ele veio dançando e balhando. Davi, ele tira suas vestes reais e ele fica apenas com a roupa simples de baixo. Ele já quebrou todo o protocolo e ele já começa dançando e balhando. E ele entra dentro da cidade de Israel.
Ele entra dentro da cidade de Davi, ele entra no meio do povo de Deus, e ele entra dançando com uma alegria muito grande em seu coração. Ele esqueceu de tudo que estava ao seu redor, ele esqueceu se aquele era escravo, ele esqueceu que aquele ali era, mas ele disse: eu sou igual a vocês, na presença do Senhor, nós somos todos iguais, na presença do Senhor, até a tristeza ela tem que saltar de alegria, aleluia, aleluia. Davi, ele dançava com toda a força do seu coração, com toda a intensidade. Aí eu falo para você, se as pessoas que vinham lá atrás viam o rei dançando daquele jeito, imagina como estavam as pessoas. Mas aí a Bíblia relatou uma pessoa, Mical, a esposa dele, estava lá olhando da janela, disse: meu marido vem aí o rei, com todo o seu protocolo, e quando vê um menino na presença do Senhor, ela se entristeceu profundamente, rejeitou ele do fundo do seu coração. A festa ficou lá porque colocaram a arca do Senhor, e Davi ele continuou dançando, adorando ao Senhor, sacrificando ao Senhor. Aí a Bíblia diz que quando a gente chega na presença do Senhor, de maneira nenhuma a gente volta de mãos vazias. Aí Davi deu um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas a todos, e despediram. Aí Davi agora ele disse: agora eu vou para minha casa, agora eu vou abençoar o meu lar, agora eu vou abençoar o meu lar. Eu já abençoei a vida do povo, agora é o meu lar. Mas quando Davi ele vai chegando com toda alegria em sua casa, encontra a sua mulher. Acho que ela estava assim, tanta raiva que ela estava, querendo pegar no pescoço dele. A primeira coisa que ela falou: que belo papelão faz o rei de Israel. Dançando com um menino no meio do povo, tirou as suas vestes para se amostrar no meio das mulheres dos seus servos. Eu acredito que a alegria de Davi não foi toda embora naquele tempo, porque ele sabia quem ele estava adorando. Mas ele olha para ele e diz: ei, eu estava me alegrando na presença do Senhor, e eu vou continuar me alegrando na presença do Senhor. Eu vou me humilhar na presença de quem for, mas eu não deixo de adorar a Deus. 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 Eu não vou deixar de adorar a Deus. Aleluia. Aleluia. E o capítulo termina dizendo que Mical, a esposa de Davi, até o dia da sua morte, não teve filhos. Ela perdeu uma grande oportunidade de adorar a Deus. Ela perdeu uma grande oportunidade de dar o seu melhor para Deus. E muitas vezes nós estamos perdendo essa oportunidade de dar o nosso melhor para Deus, a nossa adoração para Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, porque Davi era um adorador por excelência. Nós devemos ser um adorador por excelência. Na presença de Deus não tem importância de você ficar menino. Na presença de Deus não tem importância de você chorar. Na presença de Deus você pode glorificar. Na presença de Deus você pode adorar a Ele em espírito e em verdade. Na presença do Senhor você tem que quebrar todos os protocolos, porque você pode ficar menino. Mas o nosso coração está tão endurecido nos dias de hoje, que a gente não consegue liberar isso que está dentro da gente. Você não precisa ter uma unção de adorador, não. Porque quando Deus ele formou o homem e soprou o seu espírito nas suas narinas, Ele já nos deu um espírito de adorador. Nós só precisamos entender que quando você está aqui, você não está adorando ao homem, você está adorando a Deus.
Que quando você sai da sua casa e vem até essa casa aqui, você não vem para exaltar o homem, você vem para exaltar a Deus. Não importa quem esteja cantando, não importa quem esteja pregando, não importa quem esteja uma oportunidade, o que importa é que você veio adorar a Deus na beleza da sua santidade. Eu pergunto a você, durante 40 minutos que eu estive aqui falando, eu falei da minha vida? Eu falei de alguma coisa que eu fiz ou que eu vou fazer? Eu falei do que está escrito no livro da vida. Eu falei o que Deus ele deixou para mim e para você. Isso aqui é um manual. Quer ser abençoado? Adore ao Senhor. Quer ser abençoado? Faz a vontade de Deus. Quer ser abençoado? Quer ser abençoado em todas as áreas? Cuida do que é de Deus da melhor forma que você puder. Zela do que é de Deus da melhor forma que você puder. Se alegra na presença do Senhor com todas as tuas forças. Não deixa passar essa oportunidade. Não deixa passar essa oportunidade, porque o Senhor ele estará aqui para te abençoar. O Senhor ele estará aqui para fazer um milagre na tua vida. O Senhor ele está aqui neste lugar para mudar a sua história. E não é conversa de pregador. Porque Deus ele é poderoso para fazer isso e muito mais. Precisa você querer ou não. Você é quem vai decidir se você quer continuar da mesma forma que você está, porque para você está bom demais, ou se você vai dizer, eu quero uma mudança com Deus. Eu quero que Deus mude e transforme a minha vida. Eu quero que Deus ele faça na minha vida aquilo que Ele quer fazer. Porque isso depende de mim e de você. E enquanto você estiver olhando para a vida dos outros, o milagre não vai acontecer na tua vida. O nosso diácono ali, quando ele leu aqui em Romanos, e ele falando nisso, e ele disse, não é presbítero Marcos, aí eu logo entendi. Que a primeira coisa que nós temos que fazer para renovar nossa mente é a gente começar a olhar para dentro de nós mesmos. A gente não vai renovar a nossa mente olhando para a vida dos outros. Não vamos renovar a nossa mente querendo mudar a vida dos outros. Nós vamos renovar as nossas mentes olhando para dentro da gente. Eu tenho que olhar para dentro de mim. Quem eu sou. O que o Senhor quer de mim. O que o Senhor tem para mim. Se eu ficar olhando para a vida dos outros, nada vai acontecer. Eu vou apenas contar a história. Mateus, a Bíblia vai dizer que Pedro, ele andou por sobre as águas. E ele foi ter com Jesus. Mas tinha 12 discípulos ali no barco. Só Pedro, ele pode dizer, eu andei por sobre o mar. Os outros vão escrever e vai dizer, Pedro andou por sobre o mar. Eles vão continuar contando a história dos outros. Precisamos contar a nossa própria história. Precisamos começar a contar a nossa própria história. O que Deus fez na minha vida. O que Deus está fazendo na minha vida. O que Deus ele ainda vai fazer na minha vida. Fica de pé que as horas já se passaram. Eu estou olhando, procurando o relógio ali. Mudaram aí, eu fico desacostumado. Eu fico procurando o relógio ali. O relógio está do lado ali. Que essa palavra tenha tocado em nossos corações. E que nós possamos meditar sobre isso. E que nós possamos entender que nós temos que ser um adorador por excelência. Nós temos que entender que na presença do Senhor nós temos que quebrar todo o protocolo. Que na presença do Senhor nós podemos ser meninos, sim. Que na presença do Senhor nós podemos chorar.